Olá, estamos de volta e, bom, eu tô muito triste porque eu tô gravando esse vídeo na sequência de outro e o outro vídeo que eu estou gravando na sequência que eu gravei na sequência deste, ele na verdade era pra ser este vídeo, só que por alguma razão o arquivo acabou corrompendo e deu tela preta e aí, bom, ele sonou praticamente inútil porque só tinha o meu áudio, então eu tô regravando ele da- dessa vez. E, bom, torcer pra dar certo e não acontecer nenhum problema. Infelizmente, coisas como essa acontecem, fogem do nosso controle, mas aqui estamos. Eu havia dito na introdução daquele outro vídeo que eu havia tentado manter certa regularidade na postagem dos vídeos e eu acabei falhando, como você pode ver aí pela última semana inteira sem vídeos. Mas eu vou tentar voltar. Não é tão fácil manter uma constância de vídeos, mas eu vou compensar a semana anterior postando ali 3 ou 4 vídeos nesta semana mesmo. A gente vai finalizar a nossa série sobre grupos axiomáticos da geometria euclidiana plana. Vai ser este vídeo mais o próximo vídeo sobre axiomas de congruência e provavelmente a gente finaliza por aí. Vou começar uma série de vídeos sobre lógica tradicional. Vou gravar um vídeo longo e extenso sobre a introdução à lógica tradicional. E vou gravar provavelmente 1 ou 2 vídeos, não sei ainda ao certo, sobre análise simbólica de algumas obras que eu aprecio bastante. Vou começar com Attack on Titan, já estou escrevendo o roteiro. Nem posso chamar de um roteiro, é basicamente uma colinha para eu me orientar. E outro que eu vou fazer sobre Princesa Mononoke. Certo? Então provavelmente esse vai ser o calendário de vídeos aí para a próxima semana. Ou para as próximas semanas, não sei. Como eu disse, não sei se eu vou conseguir fazer todos eles, mas pelo menos os de matemática. Uh, os de matemática e os de lógica vão ser produzidos, isso eu garanto. Tá certo? Mas vamos aqui pro escopo do vídeo, porque, cara, que tristeza, eu quero muito chorar. Mas vamos lá. Axiomas de medição de ângulos. Antes de começar propriamente a expor os axiomas, nós vamos passar ali por uma sessão de definições. E a primeira e mais óbvia das definições será a definição de ângulos. Uma vez que nós estamos tratando sobre os axiomas de medição de ângulos, eu acho ali que pode ser uma boa ideia, né, nós definirmos o que é um ângulo. Talvez seja um caminho possível. Muito bem. O que é um ângulo? Um ângulo ele é definido por possuir ali um ponto A, tal que este ponto A ele é a origem de duas semirretas, onde essas semirretas possuem pontos e a medida do ângulo é medida pela distância ou pela diferença entre os pontos de ambas as retas, tá? A origem comum desse ângulo é denominado vértice e as semirretas que constituem esse ângulo são denominados de lados do ângulo. Existem muitas formas possíveis de notação para o ângulo. A mais comum delas é que, basicamente, se nós temos aqui um triângulo, por exemplo, um triângulo de lados A, B e C, e eu quero representar ali um determinado ângulo à linha, digamos. Para representá-lo, nós dizemos que existe um determinado ângulo à linha, sempre com esse símbolo, como se fosse o acento circunflexo, um determinado ângulo à linha que está entre A e B, certo? Se nós queremos representar esse ângulo A duas linhas, nós dizemos que A duas linhas está entre A e C. Se nós queremos um ângulo A três linhas, nós dizemos que existe um ângulo A três linhas entre os lados B e C. Geralmente também se usa, principalmente em trigonometria,
letras gregas para se designar esses ângulos, como por exemplo alfa, beta, teta, psi e alguns outros. Não, mas e o pi? Até pode usar o pi, só que isso pode causar ali algumas confusões na notação, porque pi geralmente significa aqui outra coisa, né? Como nós vamos ver ali mais pra frente. Então é conveniente não misturar os termos, não misturar os símbolos. Agora, existem alguns casos especiais de ângulos, tá? Nós demos ali a definição genérica de ângulo, a definição comum a todos os ângulos, a essência do que é um ângulo, mas existem ali alguns casos especiais, e esses casos especiais eles são referentes a quando o determinado ângulo x ele possui um valor exatamente igual a 90 graus, e nesse caso ele é denominado de ângulo reto, e quando esse x ele é igual a 180 graus, e nesse caso ele é denominado de ângulo raso. O ângulo reto é aquele que possui medida igual a 90 graus. É o ângulo presente, por exemplo, nos triângulos retângulos. É o ângulo que naturalmente surge da interseção de duas perpendiculares, certo? E ele é representado por esse quadrado com uma bolinha no centro. E o ângulo raso, ele é aquele definido por possuir uma medida exatamente igual a 180, e ele é um ângulo tal que possui um vértice A e que as semirretas que o constituem, elas estão em direções opostas, tá? E por estarem em direções opostas, essas semirretas, elas, portanto, formam uma linha reta que contém aqui toda essa abertura angular de 180 graus. Dadas essas definições, nós temos ali agora as propriedades de complementação e suplementação. Nós dizemos que um ângulo ele é complementar a outro se a medida desses dois ângulos resulta em um ângulo reto. Então, se nós temos aqui um determinado ângulo de 50 graus, por exemplo, deixa eu colocar em vermelho só para ficar um pouco mais alternado. O complemento desse ângulo de 50 graus ele é um outro ângulo de 40 graus, tal que 50 mais 40 é igual a 90. O suplemento de um ângulo é a soma de um ângulo, tal que a soma dos dois ângulos resulta em 180 graus. Então, se nós temos aqui um determinado ângulo 100, o suplemento desse ângulo 100 será, portanto, 180. Será 80, que resultará em 180. Da complementação, nós tiramos aqui uma propriedade interessante, que é o suplemento de um ângulo reto, ele sempre será outro ângulo reto, porque 90 mais 90 é igual a 180. E claro, o complemento de um ângulo reto, ele é vazio, tá? Eu nem sei se essa notação existe, mas de qualquer forma eu acabei de inventar ela. E o suplemento de um ângulo suplementar também é vazio. Dadas essas propriedades e dados esses conceitos, estando eles já bastante claros, nós podemos então partir para o nosso primeiro axioma. Denominemos-o de axioma 1. E ele nos afirma, basicamente,
que todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero, e a medida do ângulo ele é zero se e somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Numa notação mais simbólica, o que ele quer dizer é que para qualquer que seja o x, x será maior ou igual a zero, e este x ele será igual a zero se e somente se as semirretas coincidem. Veja, é válido dizer que para qualquer que seja o x, nós de fato teremos que x será maior ou igual a zero, mas nós teremos que x será menor ou igual a 180 graus. E isso implica que o máximo valor de um ângulo será de 180 graus e o menor valor de um ângulo será de 0 graus. E isso o é pela própria definição esboçada do que é um ângulo. Se um ângulo ele é a medida da abertura angular entre dois pontos, quanto mais eu vou fechando ali essas duas semirretas, chegará um momento que a distância entre elas será tal que será nula. E, portanto, as duas retas coincidem e como não há mais abertura angular alguma, a medida será nula e, portanto, igual a zero. Inversamente, no caso de 180, se a abertura angular ela é prolongada, ela vai ali se estendendo cada vez mais, chegará a um ponto, pela definição de ângulo raso, que o vértice desse ângulo ele irá determinar duas semirretas, tal que essas semirretas elas formam uma reta, pois estão em direções opostas, e aí não adianta querer prolongar mais ainda qualquer um dos lados, qualquer uma das semirretas que constitui esse ângulo, porque ela resultará no inteiro positivo. Porque em geometria euclidiana plana não faz sentido você falar em ângulos negativos ou em áreas negativas, volumes negativos, porque esses não são conceitos diretamente úteis. Você até pode falar em termos matemáticos de áreas negativas e volumes negativos, mas eles são inúteis. Portanto, não são comumente usados e nós não os adotamos ali no nosso sistema formal, certo? Então, por isso que 180 é o valor máximo e zero é o valor mínimo. E como foi demonstrado, as semirretas, elas coincidem quando a abertura angular é zero, certo? Indo para o nosso segundo axioma, nós temos, esse é um axioma um pouco mais longo, mas não tão complexo, que nos afirma que é possível colocar em correspondência bionívoca os números reais entre 0 e 80 e as semirretas da mesma origem, que dividem um dado semiplano de modo que a diferença entre esses números seja a medida do ângulo formado pelas semirretas correspondentes. Vamos lá, o que ele está afirmando? Ele está falando basicamente o seguinte: se eu tenho aqui uma determinada reta, um ponto O sobre essa reta, e semirretas que partem dessa origem O, e digamos pontos A e pontos B nessas semirretas, estes pontos A e B eles possuem uma coordenada no plano. Por terem uma coordenada no plano, eles são colocados em correspondência bionívoca com os números reais. Ou seja, cada ponto, cada coordenada corresponde a um desses números. Já foi definido ali em algum vídeo passado, se não me engano nos vídeos de axiomas de medição de segmentos, o que é correspondência bionívoca, cada uma dessas coisas. Eu não vou ficar voltando tanto nessas definições, porque elas são basilares, são fundamentais e elas já foram esboçadas em vídeos passados. Portanto, claro, quanto mais nós avançamos na série, um vídeo vai pressupondo o outro, e se você não viu os vídeos da série passada sobre os outros grupos de axiomas,
Vale a pena ver em particular o vídeo passado. Então esses pontos A e B eles precisam de tanta coordenada. E essas coordenadas correspondem a um número real. Se esse ponto A é, digamos, 120 e esse ponto B é, digamos, 90, o valor desse ângulo O ele será portanto, o módulo de A menos B, ou seja, o valor absoluto de A menos B. Nós ainda veremos de forma um pouco mais rigorosa e aprofundada em alguma aula futura sobre álgebra o que é módulo, o que é valor absoluto, esse tipo de coisa. Mas é um conceito muito simples. Como eu já havia esboçado, não faz sentido você falar em ângulos, áreas e volumes negativos em geometria. O valor absoluto, o valor em módulo, ele é sempre o valor positivo. Então, mesmo que tivesse, por exemplo, 90 menos 120, nós consideraremos o valor absoluto, e o valor absoluto ele é positivo. E nesse caso, A menos B seria módulo de 120 menos 90, que seria, portanto, igual a 30. Portanto, a abertura angular AB do ângulo O é igual a 30 graus, e é assim que se determina a medida e a abertura de um ângulo. Então vamos aqui para o nosso último axioma. O axioma 3. E ele nos afirma que se uma semirreta SOC divide um ângulo AOB, então AOB é igual a OAC, que é igual a COB. Basicamente, se eu tenho aqui um determinado ângulo, digamos, θ, e se passa aqui uma reta ou semirreta, que reta, hein? Se passa aqui alguma semirreta que corta esse ângulo, então ela vai os dividir em, digamos, um ângulo alfa e beta. E o que o axioma nos afirma é que θ será, então, igual a soma de alfa mais a soma de beta. Bom, isso é algo bastante óbvio, autoevidente, que é, como alfa e beta são partes de A, a soma das partes de A, a soma das partes de beta é igual, quer dizer, a soma das partes de θ é igual ao próprio θ. Como alfa e beta são partes de θ, então alfa mais beta será igual ao próprio θ. Falemos então agora de outro caso especial de ângulos, que são os ângulos que são os ângulos OPV, que é uma sigla para opostos pelo vértice. Ângulos, se nós temos, por exemplo, duas retas que são concorrentes, isto é, elas se intersectam em um determinado ponto O, e se eu considero que aqui existe um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D, digamos, é bastante simples notar que o BC é OPV em relação a OAD. É oposto pelo vértice em relação a OAD. E aqui nós vamos exprimir uma proposição, tá? Que nós vamos chamar, por exemplo, de P1, que é ângulos OPV
possuem medidas iguais, iguais. E é claro, a gente vai demonstrar isso. Para facilitar um pouco o nosso cálculo, vamos chamar isso aqui de o ângulo x e o ângulo que está oposto a ele pelo vértice O de y. O que nós queremos demonstrar é que se x e y são OPV, então x igual a y. Percebam que o ângulo y e o ângulo x eles possuem um suplemento em comum. Lembrando que suplemento é um determinado ângulo que, somado com o primeiro, resulta em 180 graus. Neste caso, o ângulo suplementar de x e y é um determinado ângulo C. Portanto, y mais C será igual a 180 e x mais C será igual a 180 também. E agora fica fácil de perceber por que x mais y são iguais. Se y mais c é igual a 180 e x mais c é igual a 180, então x é igual a y, porque se esta coisa é igual a esta coisa, e se esta coisa é igual a outra coisa, então essa outra coisa é igual a esta coisa também. É uma maneira informal de dizer que se A é igual a B e se B é igual a C, então A será igual a C. Certo? Porque esses valores aqui, eles coincidem. Se essa coisa é igual a essa coisa e essa coisa é igual a esta coisa, então essas coisas elas também devem ser necessariamente iguais. Tá? Para um caso particular disso, que é um caso que já foi esboçado genericamente, se nós temos a intersecção de retas perpendiculares, nós teremos pelo menos um ângulo reto. E se nós temos pelo menos um ângulo reto, então todos os ângulos, todos os 4 ângulos que constituem ali, que formam essas perpendiculares, elas também serão retos. Pelo resultado da proposição anterior, esse ângulo aqui também é reto pelo fato de ele ser oposto pelo vértice. Como o suplemento de um ângulo reto é sempre outro ângulo reto, então nós temos aqui outro ângulo reto. E como esse ângulo reto está oposto a esse ângulo reto, então esse ângulo será também reto. E aí nós temos 4 ângulos retos e isso aqui ficou horroroso, mas enfim, dá para entender. Isso nos leva então até a última das propriedades que serão tratadas nesse vídeo, que é o teorema da perpendicularidade. O que o teorema da perpendicularidade nos afirma? Ele afirma simplesmente que para qualquer ponto de uma reta passa uma única perpendicular a essa reta. Vamos demonstrar isso. Se nós temos aqui uma determinada reta M e um ponto A sobre M, nós podemos traçar aqui uma determinada reta, digamos, N, que seja perpendicular a M, que passa por A. Note que A determina duas semirretas. Determina esta semirreta e a outra semirreta. Portanto, todo esse ângulo aqui é um ângulo raso, é um ângulo que possui uma medida de 180 graus. Portanto, existe pelo menos uma perpendicular que passa por A e é uma única perpendicular N, pelo menos uma N que passa por A e é perpendicular a M. Para demonstrar que N é única,
Vamos supor que passe uma outra perpendicular a M por A, digamos N', e N e N' vão determinar aqui um ângulo X e um ângulo Y. E N' irá determinar aqui um outro ângulo A. Pelo fato dessas retas serem perpendiculares, então Y e X são ângulos retos. Portanto, X mais Y é igual a 180 graus, porque X e Y igual a 90 graus. Como todo este ângulo determinado pelo vértice A, ele é um ângulo raso, então nós temos que X mais Y mais A é igual a 180. X mais Y é igual a 180 mais A, que é igual a 180, e nós concluímos, portanto, que A igual a zero. Sendo A igual a zero, significa que N e N' coincidem e só existe uma reta N que é perpendicular a M e passa por A pelo resultado do primeiro axioma, que nos afirma que o ângulo terá medida zero se as retas coincidem. Certo? Nós finalizamos o vídeo por aqui. O próximo vídeo provavelmente será... provavelmente não, ele com certeza, pelo menos essa série, será sobre os axiomas de congruência. Tá? E depois que nós o finalizarmos, nós entramos propriamente nos resultados mais práticos, objetivos... práticos não, né? Mas objetivos da geometria plana. Nós podemos já demonstrar alguns outros teoremas, já que nós já temos todo o arcabouço axiomático necessário para tal. Pitágoras, Tales, semelhança de triângulos, circunferência, etc. Tudo isso será minuciosamente estudado nos próximos vídeos, mas nós de fato, para isso, precisávamos ali de uma série de vídeos mais rigorosos sobre os axiomas mais fundamentais ali dessa nossa belíssima disciplina. Muito bem, me despeço por aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.